Mas o fato é que a derrota do governo essa semana tem muito mais a ver, mas muito mais a ver com 2026 do que com o atual momento. A extrema-direita, aliada com o Centrão, se deparou com o seguinte dilema: ou eu dou mais uma vitória para o Lula, ou eu consigo a única vitória interessante, importante, é, avistada, né? Não consegue se avistar nenhuma outra derrota no Lula até o final do ano. E essa era uma derrota importante, por isso que houve essa incumbência de tentar, de qualquer forma, impedir esse arcabouço, esse remendo nas contas públicas para não ter um déficit até o final do ano. Era o último prazo. E esse déficit é importante do ponto de vista que vai fazer o governo cortar gastos. Talvez para o brasileiro, como o Everton falou, muito bem colocado, seja ruim, mas politicamente para os partidos de direita não estão nem aí. Eles querem, de alguma forma, impor dificuldades ao governo, fazer o governo cortar gastos nas áreas sociais. E eu não me admiro nada se Lula, por exemplo, não atingir os próprios deputados em relação a isso. Que essa contingência de 36 bilhões, me parece, que o governo vai ser obrigado a ter, né, de reais, por conta dessa votação, ela, de certa forma, vai ter que vir de algum lugar e talvez Lula imponha isso, inclusive esse preço caro aos próprios deputados, que não precisava de uma maioria de 2/3, né? Precisava apenas de a metade mais um, e acabou não conseguindo o governo Lula disso tudo. E aí começa a se desfragmentar os partidos. E quando a gente olha para um partido do Centrão, o partido do Centrão não consegue viver sem estar com o pé de um lado e um pé do outro. Por mais que Ciro Nogueira e Caiado, um do PP e outro do União Brasil, junto com o Rueda, esperneiem para tentar reagrupar o seu rebanho, mas muito possivelmente a gente vai ver deputados e senadores, tanto do PP como do União Brasil, muito mais alinhados com o Lula do que propriamente com o candidato da direita, que ninguém sabe quem é. E apoiar o desconhecido nesse momento é muito perigoso, porque o candidato pode ser Tarcísio, que seja alguém até de bom grado do Centrão, Ratinho Júnior, talvez até o próprio Caiado, mas também pode ser, por exemplo, uma aposta que é indigesta para o Centrão, como Ciro Gomes, que pontuou muito bem nas pesquisas, Eduardo Bolsonaro, que está numa hype completamente diferente, ou qualquer outro nome, por exemplo, um Bolsonaro indo até os 47 do segundo tempo só para ver o que acontece, e aí depois podendo jogar no colo de quem sabe-se lá for Silas Malafaia, por exemplo. Então o Centrão nesse momento faz cálculo, recalcula e de alguma forma tenta impor a Lula uma derrota que é possível impor nesse momento, porque Lula acerta mais uma vez. Marco Rubio já sentou com o chefe do Itamaraty para conversar sobre a evolução do fim do tarifaço. A direita no Brasil parece que vai ter um 2025 de muito terror e quis fazer essa semana um pouco, digamos, um pequeno oásis em meio a essa turbulência, Everton.